Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da Universidade Financeira. Essa é mais uma aula com slide. Por quê? Porque ela tem uma grande variedade de números. Essa aula aqui também é uma aula que contém uma fórmula. Então, para eu passar isso para você de forma mais didática, é melhor de uma forma mais visual do que você me vendo simplesmente falar, 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 ok? Então vamos lá. Vamos conversar sobre o objetivo dessa aula. O que que são os juros equivalentes, né, que é o que a gente vai conversar hoje, juros equivalentes e os juros proporcional. Como calcular os juros equivalentes e também como calcular os juros proporcional. Vou dar exemplos de cada taxa de juros dessa, tanto a equivalente quanto a proporcional, e no final eu vou dizer para você se é preciso que você saiba calcular. Ah, e depois eu vou ainda dar uma surpresa para você que eu não coloquei aqui como objetivo, tá ok? Então vamos lá. O que que são? Taxa de juros proporcional é a taxa de juros utilizada na capitalização simples, tá? Capitalização simples nada mais é do que os juros simples, certo? E a gente tem um vídeo já gravado sobre isso, talvez ele vá ao ar amanhã e talvez ele já tenha ido ao ar. Vamos lá. Taxa de juros equivalente é a taxa de juros utilizada na capitalização composta, também conhecida como juros compostos. E a gente também tem um vídeo sobre isso. Inclusive é o mesmo vídeo, tá? Juros simples e juros compostos. Bom, eu vou dar exemplos de como você pode calcular. Para você calcular a taxa de juros proporcional, basta que você multiplique ou divida a taxa de juros proporcionalmente à relação entre os períodos que as taxas estão compreendidas. O que que significa isso? Bom, eu quero ver quanto é que vale esses juros proporcionalmente. Deixa eu ver se aqui já tem isso, já tem um exemplo aqui. 2% ao mês é proporcional a 24% ao ano. Ou seja, tem 12 meses. 2 vezes 12, 24% ao ano. 18% ao semestre é proporcional a 3% ao mês. Semestre, 6 meses. Então, eu teria que fazer 18 dividido por 6. 18 dividido por 6 é 3. Então, proporcionalmente, você multiplica ou você divide a taxa de juros, certo? Agora, como é que eu calculo a taxa de juros equivalente? Eu também tive que tirar uma foto dessa. Inclusive, eu tive que tirar uma foto de um conteúdo que eu tenho aqui impresso em casa. O que acontece? Eu não consegui escrever aquele N2 dividido por N1, então precisei tirar essa foto e colocar aí para você. Mas ficou bem clara, né? Espero que sim. Então vamos lá. Como é que eu calculo a taxa de juros equivalente? A gente tem que usar a fórmula de juros compostos, que é essa fórmula que está aí para você. Essa fórmula é a fórmula que eu uso, tá? É a fórmula que eu gosto. Tem outras fórmulas na internet, mas essa é a fórmula que eu uso, então eu vou ensinar aquilo que eu uso. Lógico, né? Eu vou ensinar aquilo que eu pratico e que eu uso. Então vamos lá. I2 é a taxa de juros que você quer descobrir, ok? O I1 é a taxa de juros que já é fornecida para você. Ou seja, o investimento ela já te dá aquela taxa de juros. Inclusive, ontem a gente gravou um vídeo aqui sobre juros. Gravou não, né? Ontem foi ao ar o vídeo aqui sobre juros nominal e juros real. Então, a taxa de juros fornecida é o juros nominal, é o que é fornecido para você ali. O N2 é o prazo que corresponde à taxa que você quer descobrir, ok? E o N1 é o prazo que corresponde à data de juros que é fornecida. Agora, nesse I1 aí, no N1 na verdade, né? Nesse I1 aí, que é a taxa de juros fornecida, você pode aplicar aquilo que você aprendeu na aula passada e já colocar aí a taxa de juros real, ok? Você pode colocar nominal, você é livre para isso, sem problema, mas eu gosto de já colocar real, porque aí eu calculo mais ou menos, né, mais para menos, quanto que é a taxa de juros que eu vou descobrir no final das contas, ok? Que é a taxa de juros equivalente, não a proporcional. Bom, e lógico, lembrando, essa é a fórmula dos juros compostos, tá? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo para você aqui de taxa de juros equivalente. 2% ao mês é equivalente a aproximadamente 26,82% ao ano. Agora, olha que legal. Voltar aqui. 2% ao mês, proporcionalmente, é 24%. Agora, 2% ao mês equivalente é 26,82%, ou seja, 2,82% a mais no ano. Interessante, né? Pois é, 18% ao semestre é equivalente a 2,8% ao mês. E aqui nesse caso, 18% ao semestre é proporcional a 3% ao mês. Legal. Agora,
Eu preciso calcular isso? É necessário saber calcular os juros compostos e os juros simples, né? No caso aqui, os juros proporcional e os juros equivalentes? Não, você não precisa saber calcular isso. Existem ferramentas para isso, tá? Algumas delas vão estar disponíveis dentro da Universidade Financeira, lá na sua área de membros premium, em breve. Agora, só o conceito de juros compostos e juros simples é preciso você saber. Como eu disse, eu tenho uma surpresa para você. Você que já segue a gente no Instagram, sabe que todo dia às 8h10 e também no finalzinho da tarde, ou seja, assim que você acorda, né, para ir para o trabalho, ou quando você está indo para o trabalho, mexendo no celular, e também logo antes de você sair do trabalho, às 5 e pouca da tarde, quase 6 horas, a gente coloca conteúdo de relevância no nosso Instagram. O nosso Instagram é @univefinanceira. Mas a gente tem uma novidade para você. Antes de eu te contar essa novidade, bem rápida, eu quero te pedir para você curtir e também deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, tá? Por quê? Porque dessa forma o YouTube ou o Facebook, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, vai impulsionar essa publicação. E por causa de você, por causa do seu comentário, por causa do seu curtir, essa publicação aqui vai aparecer para mais pessoas, porque o YouTube vai entender que nós somos relevantes, que o nosso conteúdo é relevante. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa causa, se você acredita que isso é possível, deixe seu curtir e também o seu comentário aqui, caso você queira, ok? Agora, surpresa, vamos lá. Periscope, muito em breve, talvez no dia que você esteja vendo esse vídeo a gente já esteja no ar com o Periscope, então entra lá no Twitter, @univefinanceira, Unive de universidade, tá? Financeira, tudo junto. Talvez a gente já esteja no ar. O Periscope, o que que é? É uma transmissão online, como se fosse uma TV online, ok? E você pode entrar lá e várias pessoas do mundo inteiro podem entrar lá e ver as nossas transmissões. Então a gente está estruturando, tá? Para entrar de uma forma grande no mercado. A gente vai fazer como se fosse um programa de televisão. Que você saiba, segunda-feira o Pedro e a Universidade Financeira vão entrar falando de dívida. Na quarta-feira a gente vai falar de mentalidade. Na sexta, né? Sexta é complicado, né? Não, vamos falar na sexta também, então. Vamos falar na sexta sobre consumo, porque a gente vai estar indo no final de semana, né? Final de semana normalmente é dia de gastar, de ir pro shopping. Então, o Periscope vai ser a nossa TV, vai ser o nosso canal, o canal televisivo com você, por assim dizer. Então a gente está montando toda uma estrutura para que isso seja feito de uma forma muito profissional e condizente com aquele conteúdo que a gente vem trazendo, sempre tentando e conseguindo, graças a Deus, gerar mais valor para você, ok? Então até amanhã, a gente se vê no nosso próximo vídeo sobre juros simples e juros compostos. Estou muito animado, estou muito animado. Até amanhã.